Fala aí, cara, beleza? Tô muito feliz de estar gravando esse vídeo, de poder contar um pouco da minha história. Sinceramente, eu esperei pra caramba por esse momento, de poder dividir com mais pessoas aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu tô com uma expectativa muito grande para esse vídeo. Pra mim é muito desafiador porque a nossa história ela é muito grande, né, cara? E a gente tem que resumir isso, tipo, vários anos em um vídeo. Então eu peço para que o Espírito Santo coloque na minha boca, coloque no meu coração as palavras que ele quer falar e que também ele faça o papel dele. Por mais que eu fale aqui, conte uma história bizarra, eu conte uma história muito linda, mas quem vai fazer, na verdade, no teu coração é ele. Então o que eu peço é para que ele te invada aí agora, onde você tá, não sei se você tá em casa, se você tá no trabalho, na faculdade, onde você estiver, se você estiver na cama agora vendo esse vídeo, que o Espírito Santo te invada e fale no teu coração em nome de Jesus, amém? Cara, eu sou um cara que, eu sou o verdadeiro maluco que cresceu na igreja. Eu me converti com 11 anos de idade, minha família não era crente, a gente meio que foi junto assim. Lembro que eu fui o primeiro a realmente assumir um compromisso lá, de querer me batizar, de querer seguir tudo certinho, né? E meu pai era um cara, minha mãe já foi mais fácil, mas meu pai era um cara muito incrédulo. Meu pai era o tipo daquele cara que falava que pastor roubava a primícia. Cara, meu pai não gostava de crente. Crente era burro, e crente é isso, crente é aquilo e tal, e eu, filho dele, tava se tornando crente, né? E começou nesse processo inteiro, assim, normal. É de uma família que tá começando a se relacionar com Jesus. Meu pai muito distante ainda, mas ia em algumas reuniões, ia em algumas festas, mas era um cara também que vivia muito com o pé atrás, assim. Já minha mãe não, minha mãe se entregou mais, minhas irmãs também, e a gente seguiu. E todo esse processo eu vou resumir ele pra você, esse período dos meus 11 aos meus 26 anos, eu vou resumir ele que foi um período que eu vivi no meio da igreja, mas que eu era um cara muito, talvez, muito morno ou indiferente. No meu período de adolescência ali, eu fui um cara muito presente, e presente que eu digo, eu não tô dizendo de funções dentro da igreja local, por exemplo, apesar de eu achar fundamental e muito importante, mas eu era um cara muito ausente com o pai. Eu tinha pouco relacionamento com Jesus, eu orava pouco, eu lia pouco, eu me relacionava muito pouco, eu trabalhava muito e achava que o trabalho no meio da igreja ia suprir a ausência do meu tempo com Deus. E na verdade nunca supriu. E nesse meio tempo eu criei em mim um complexo de inferioridade bizarro. Então, pra você ter uma ideia, eu até meus 18 anos de idade eu não tirava a camisa pra ir à praia. Então eu chegava na praia, todo mundo sem camisa, eu tava de camisa ainda. Eu criei um complexo de inferioridade que de fato eu me achava menor que geral. Então eu olhava para as pessoas assim, eu falava, cara, eu sou inferior a fulano por quê? Porque eu não toco um violão, porque eu não faço isso, porque eu tenho menos dons do que todos eles. E isso me fez me dedicar pesado ao trabalho. Mas isso na verdade era uma fuga, que eu tinha algo no meu coração ali que eu precisava da aprovação das pessoas. Então eu precisava que as pessoas elas olhassem para mim, elas falassem, pô, você é bom nisso, me reafirmasse, porque isso era uma ferida muito grande. E aí eu cresci assim, eu cresci dessa forma no meio da igreja, mas eu acho que eu nunca tinha sido ainda impactado com a palavra de Jesus, eu nunca tinha tido minhas experiências, praticava alguns dons, tinha tido minhas experiências com Jesus dentro de algum retiro, de alguma conferência, mas na verdade a minha vida ela não era por completa aquilo dali, tá ligado? E eu lembro que eu comecei um relacionamento aí já um pouco mais velho, acho que eu tinha uns 23 anos, 22, 23 anos, e aí eu comecei um namoro e cara, foi um namoro que na verdade ele expôs tudo aquilo que eu era. Foi um bom relacionamento, não culminou num casamento, graças a Deus, a gente não conseguia se alinhar, a gente não conseguia ter um namoro santo, um namoro segundo os princípios de Deus, né? Segundo o que diz a palavra. E aí, por fim, a gente terminou. E quando a gente terminou, cara, eu revelei tudo aquilo que eu era. Então, eu saí, eu me desviei, eu passei 3 anos distante. E é nesse período de distância que eu quero focar nesse vídeo aqui. E é o que tá no meu coração de compartilhar hoje com você. Depois pode ser até que eu grave outro vídeo contando outras partes da minha história. Mas nesse aqui eu quero dar esse foco, cara. Nesse período que eu andei desviado, que eu passei distante, foi o período mais bizarro da minha vida, assim. Eu lembro que eu nunca me senti tão sozinho, eu nunca me senti tão amedrontado, tão solitário, tão sem amigo, igual eu passei 3 anos e meio. Foram os anos que eu passei, na verdade 3 anos, foram os anos que eu passei distante. E eu não falo só distante da igreja local, dos irmãos em si, apesar disso ser muito importante, mas eu falo distante do meu pai, né, cara, distante de Jesus, aquele que me criou, daquele que me formou, que me tratava, me cuidava de mim com tanto carinho. Mas eu, na verdade, o que eu fiz foi, Jesus, cara, muito legal que você fez aí morrer na cruz por mim, mas, cara, eu tô indo ali curtir um pouco a vida e se der tempo eu volto. Graças a Deus deu, mas pra muitas pessoas não. Esse vídeo que eu faço pra você que talvez esteja vivendo um relacionamento morno ou
distante ou você que nunca ouviu falar de Jesus, cara, eu tô aqui para te contar e falar um pouco da pessoa mais maravilhosa que eu já conheci na minha vida. É mais maravilhosa do que Paula. E nesse período distante, eu vivia com meu coração muito solitário, eu busquei várias coisas, eu me afundei bizarramente em relacionamentos, saí ficando com todo mundo, eu ia pra uma balada, eu ia pra alguma coisa e eu voltava frustrado se não ficasse com ninguém. Eu comecei a acreditar que a felicidade ela estava em ficar, em curtir, em pegar geral, em ter relações sexuais fora do casamento, em conseguir ter aqueles 10, 20, meia hora, 1 hora, 2, 3 horas que dura uma balada de alegria. Mas quando eu chegava em casa, mano, na moral, era muito ruim. Eu deitava na cama, apoiava a cabeça no travesseiro e começava a pensar, sabe? Cara, será que é isso que Deus tem pra mim? Será que essa é a vida que eu vou ter pra sempre, sabe? Será que eu vou ser infeliz? Será que eu não vou construir família? Será que eu não vou ter amigos? E, mano, era doideira. Eu lembro de um dia que eu saí com a menina e quando eu cheguei no lugar assim, cara, ela virou e falou assim, ela tava mexendo no celular e ela falou assim, eu tô conversando com um cara que eu saí ontem. E aquilo ali me deu um lapso, assim, de santidade, tá ligado? Por mais que eu não fosse nem um pouquinho santo naquele momento, mas me deu um lapso de santidade. Eu falei, cara, que vida que eu tô levando, né? E eu lembro que naquele dia, eu tava sentado num bar, eu lembro que naquele dia eu levantei e larguei a menina lá sozinha, tadinho. Larguei ela lá, levantei e fui pra casa chorando muito. Cheguei em casa, chorei mais ainda e frustrado, mal, tava muito ruim naquele dia. Enfim que eu conheci uma pessoa que foi a Paula. Eu lembro das nossas experiências logo no início, a gente começou construindo nosso relacionamento tudo errado, como eu já estava fazendo antes. A gente foi morar junto com 4 meses de namoro, a gente começou a construir tudo errado. Mas teve um dia que eu estava trabalhando e fui almoçar em casa, a Paula estava em casa, ela tinha feito um rango lá pra gente e tal. E aí quando eu cheguei, a Paula estava chorando. E aí eu falei, cara, o que aconteceu? Preocupado, assustado. Eu falei, pô, amor, o que aconteceu? Ela falou assim, amor, cara, existe um vazio dentro de mim, existe uma coisa dentro de mim que, cara, eu já busquei em relacionamento, eu já busquei em esporte, busquei em várias outras coisas, em drogas e, cara, nada preenche esse vazio que há no meu coração. E aí eu, desviado, longe de Deus, eu parei pra ela e falei assim, amor, esse vazio nada vai preencher mesmo. Esse vazio aí só cabe uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. E aí eu, desviado, comecei a falar pra ela do que eu vivia na minha adolescência, dos lapsos que eu tive com Deus, dos momentos que eu tive com Jesus, que apesar de não terem sido constantes, mas foram momentos que me marcaram. Eu comecei a dividir com ela ali, eu falei, cara, amor, eu vivia isso aqui, eu vivia assim, eram essas experiências que eu tive e como que foi legal e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, cara, por que você não volta? Por que eu não vou? E aí eu saí dali, primeiro eu falei pra ela assim, falei, calma que não é tão fácil não. Eu falei pra ela assim, mas aí quando eu saí dali muito mexido. Eu liguei pra um amigo meu e falei assim, cara, eu preciso trocar ideia com você. E aí começou o nosso processo de volta, o meu processo de volta e o processo da Paula conhecer. A Paula, ela tem uma criação religiosa, entre aspas, bem complexa, porque uma veia é testemunho de Jeová e outra veia é espírita, kardecista, então a cabeça dela era muito embolada em relação a isso. Mas, cara, a Paula, ela se apaixonou por Jesus de uma forma, cara, que foi animal, assim. Eu lembro que eu ia buscar a Paula no escritório dela, ela trabalhava no escritório de fotografia. Uma vez eu cheguei no escritório assim, que eu cheguei bem devagarzinho, quando eu olhei assim, ela tava chorando na presença do pai, assim. E aí, aquilo ali pra mim foi bizarro, porque por mais que eu não tivesse tão afim de voltar, e era verdade, Paula, ela se apaixonou muito mais do que eu, foi muito mais intenso, mas as experiências que ela tava tendo e a busca dela, aquilo ali me impulsionou de uma forma, cara, me deu uma pressão, era tipo um soco no meu peito. Eu comecei a buscar junto com ela também, a gente começou a ter várias experiências em casa, até o dia que ela tava com a enxaqueca muito sinistra, e aí a gente falou, cara, vamos orar então. Botamos a mão na cabeça dela e começamos a orar e a Paula foi curada. Aquilo ali pra ela foi, acho que a maior bizarrice do mundo, porque a Paula não acreditava em cura. E aí começou o nosso processo de volta, cara. Eu comecei a mergulhar, a gente começou a ajustar várias coisas, a gente tinha começado a construir muita coisa errada, e aí a gente começou a ajustar nossas bases do casamento. Pra você ter ideia, a gente, por escolha, a gente marcou nossa data do casamento, e aí tinham 3, 4 meses de distância, né, pro nosso casamento. A gente morava já junto, mas a gente queria, cara, a gente estava impactado com a verdade, a gente queria andar em santidade. Alguns amigos meus me aconselharam assim, falaram, Torres, cara, vai morar com teu pai, cara, deixa a Paula na casa que vocês estão morando agora, é bem pertinho, você continua cuidando dela, mas, cara, começa a andar em santidade desde agora. E aí eu, cara, arrumei minhas paradas todinha, no início eu resisti, mas depois eu arrumei minhas paradas todinha, e no dia que eu ia levar pra casa do meu pai, era uma segunda-feira, e eu lembro que eu tomei café com a Paula, com meu pai de manhã bem cedinho. Aí fui pro escritório, beleza, e quando eu voltei do escritório pra buscar a Paula, que a gente tinha marcado um café mais à tarde também, e aí quando eu voltei, Paula falou assim, amor, cara, seu pai foi internado. E aí esse foi o pior dia da minha vida. Eu lembro que eu fui pro hospital e, cara,
confusão de hospital e é uma coisa não é, outra não é, e aí muda de hospital e busca vaga em UTI de outro lugar e tal. Por fim, resumindo a história, no meio de todo esse processo, que é um processo desafiador pra caramba pra gente, no meio disso tudo, a gente ainda perde meu pai. Isso durou uma semana e aí, cara, todos os planos que eu tinha de ir pra casa do meu pai e muito mais do que isso, né, cara? Os planos que eu tinha de ver meu pai no meu casamento, tudo isso foi por água abaixo. Mas uma coisa que eu destaco, cara, é que eu nunca fui um cara que eu questionei Deus assim, pô, Deus, por que você fez isso agora? Eu nunca fui esse cara. Eu lembro até de uma situação que, voltando do hospital, a minha irmã virou e falou assim, cara, se Deus curar meu pai, eu volto pra igreja. E eu falei pra ela assim, irmã, se Deus curar papai, ele é Deus. E se ele não curar, ele continua sendo Deus da mesma forma. E aquilo daí me encheu de fé, cara. Eu falei assim, cara, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado pelo meu pai também. Mas Deus, ele tem uns planos muito maiores do que o meu. Quando eu voltei, meu pai já tinha falecido. Quando eu voltei, eu ia pra casa dele, acabei não indo, né? E aí eu fiquei na nossa própria casa. Mas mesmo assim, cara, o que eu quero destacar é que eu e Paulo, a gente se manteve firme em andar em santidade. A gente abriu mão da relação sexual durante 4 meses, morando na mesma casa. A gente andou em santidade. A gente foi pro casamento com muita paixão pelo outro, assim, por tudo aquilo que a gente estava reconstruindo no nosso relacionamento, replantando. E a gente foi, cara, e foi maravilhoso, assim, foi um tempo muito gostoso. E como tem sido agora, cara. Então, a nossa história, a minha história, ela tem um antes e depois de Cristo, como a sua também pode ter, se já não tem. Mas o que eu quero declarar pra sua vida é que o Espírito Santo ele possa te invadir aí onde você tá, cara. Eu tô com o meu coração muito cheio, com muita vontade de contar pra todo mundo. E eu quero, cara, que isso chegue aí até você e de alguma forma te incentive, te ajude, te transforme. Eu sei que as minhas palavras, elas podem chegar no seu coração de forma vazia, mas o que eu peço para que o Espírito Santo ele toque é exatamente onde você precisa. Onde você precisa ouvir, onde você precisa melhorar, onde você precisa corrigir, onde você precisa andar. Eu quero dizer que o Pai é muito bom, Ele é misericordioso pra caramba, Ele tem muita graça para te dar, Ele é muito justo também. Como é bom, cara, hoje ter minha casa, ter minha família, planejando filho, ter a Paula como esposa, como é bom ter uma vida completamente restaurada, uma identidade completamente restaurada, como é bom hoje poder olhar para trás e ver que tudo cooperou para minha formação, sim, mas tudo cooperou também para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando o que Jesus fez na minha vida. Então, nada é por acaso, Deus aproveita todas as coisas de fato. E eu quero estar aqui, cara, dizendo pra você que viver longe não presta. Por que você tá falando isso, Tojo? Mas, pô, você já viveu tal? Cara, eu já vivi, eu posso falar isso pra você. Viver longe não presta. É muito bom viver perto dos irmãos, é muito bom viver conectado com uma igreja local, é muito bom ter uma esposa que busca Jesus, uma esposa que é muito mais apaixonada por Ele do que por mim. É muito bom ter amigos que te confrontam, que estão junto com você independente da hora. É muito bom viver isso tudo e isso você pode viver, cara. Meu desafio para você bota aqui nos comentários alguma coisa que tenha falado com você. Se você quiser dividir, pode botar aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior carinho, cara. Eu não quero que esse vídeo aqui seja frio a ponto de só eu falar. Eu quero te ouvir, eu quero poder te responder, te ajudar e a gente trocar telefone, a gente se conectar, tá bom? Se você não segue a gente no Instagram, se você quiser mandar uma mensagem um pouco mais pessoal, abrindo uma situação um pouco mais pessoal, não tem problema nenhum. Você pode seguir a gente lá no @casalroots, você pode mandar e me marcar lá, falar, cara, eu quero falar com o Torres, que eu vou te responder, tá bom? Um prazer ter falado isso tudo com você, um prazer ter contado um pouquinho da minha história. Eu espero de fato que isso tenha gerado vida dentro de você, tá bom? Que o Espírito Santo te invada aí agora, em nome de Jesus. Tamo junto, um beijo no coração, valeu!